Hoje algo sagrado está se movimentando ao seu redor, e é urgente que você saiba disso agora. Não deixe esta palavra passar. Não considere este momento como um vídeo comum, porque não é. Há um movimento espiritual sendo liberado do alto, e tem o seu nome nele. O céu está em alerta neste instante e alguém enviado, vai te encontrar ainda hoje, pois o arcanjo Miguel já deu a ordem. Este encontro tem data, tem hora e está mais perto do que imagina. Não afaste seus ouvidos disso, porque quem se desligar pode perder o aviso mais importante de sua vida. Fique até o final. Este recado não é apenas para lhe emocionar, é para transformar completamente o rumo da sua história. Curta, divida, se inscreva e permita que esta voz do céu também toque outras vidas que precisam dela. Este é o seu momento. Há coisas acontecendo agora que você não está vendo, mas que estão sendo organizadas nos bastidores do invisível. Pessoas que pareciam distantes, corações com portas aparentemente fechadas, todas estão sendo tocadas por instruções diretas do céu. Miguel, o príncipe guerreiro, se levantou não com espada contra carne ou sangue, mas contra tudo aquilo que tem roubado sua paz, sua saúde, sua estabilidade emocional, seus filhos. Deus está organizando conexões. Gente que nem passava pela sua cabeça está sendo empurrada em sua direção com uma notícia capaz de mudar a página mais escura de sua vida. Há respostas chegando pelas mãos de quem você menos esperava. Há alguém saindo de casa agora mesmo com um nome no coração, e esse nome é o seu. Realmente acredita que o céu permitiria que tudo continuasse como está? Acredita que Deus ficaria em silêncio enquanto a doença ronda sua casa? Enquanto a injustiça humilha seu nome? Enquanto sua família se desmorona lentamente como areia escorrendo entre os dedos? Não. Deus levantou o arcanjo Miguel. E isso não é apenas um simbolismo bonito. É um fato espiritual real. Ele está em missão. E essa missão é fazer com que a verdade de Deus sobre sua vida te alcance ainda hoje. Uma notícia vai chegar. Pode vir por mensagem, por telefone, por alguém batendo na porta ou até por uma lembrança forte no coração de alguém que lhe deve um gesto de justiça. O que foi retido será solto. O que estava perdido será reencontrado. Você tem carregado preocupações que ninguém mais vê. Dorme pensando nos filhos. Acorda se perguntando como vai pagar o que deve. Tenta sorrir, mas carrega no corpo dores que os exames não explicam. Sente que está sendo deixado de lado pelas pessoas que mais ajudou. E por dentro há um pedido que ninguém escuta. Deus, não me esqueça. E ele responde agora. Não te esqueci. Te escondi. Te protegi. E agora estou soltando o encontro que vai restaurar aquilo que tentaram destruir em você. Alguém vai te procurar não por acaso, mas por obediência. Será um vínculo, será uma revelação. Será algo que vai trazer clareza sobre tudo que parecia confuso. E você vai entender que não era abandono. Era construção. O que estão falando sobre você não define o que eu, seu pai, estabeleci desde o ventre de sua mãe. Você não é o que os outros dizem. Você é o que eu decidi que seria. E porque há uma promessa que precisa ser cumprida, mexi o céu. Miguel não age por vontade própria. Age por ordem. E a ordem que saiu de meu trono foi: aproxime-se de quem leva a resposta. E essa aproximação já começou. Por isso você sentiu este peso sair do seu peito agora. Por isso algo sussurrou que você abrisse este vídeo, porque não foi um clique comum, foi um chamado. Eu marquei este encontro, fiz com que esta mensagem cruzasse seu caminho e agora, nada mais vai ficar no mesmo lugar. Preste atenção porque o relógio do céu está contando os últimos minutos para algo novo nascer. A pessoa que vai te encontrar não virá com palavras vazias, mas com confirmação. Você vai reconhecer no brilho de seu olhar, no tom de sua voz, no jeito que ela vai falar, que aquilo veio de mim. Será como se seu coração lembrasse de minha voz, mesmo ouvindo a boca de alguém humano. Porque eu, o Senhor, uso quem quero, como quero, no momento que quero. E chegou sua hora. Há gente que riu da sua espera, gente que ridicularizou sua fé, que zombou do seu cuidado com os seus, da sua lealdade silenciosa. Mas esse riso vai calar diante do que vou fazer. E não será apenas uma mudança. Será um testemunho. Você vai sentir que está sendo guiado por algo maior que você. Detalhes pequenos vão começar a se alinhar. Pessoas vão mudar de atitude de repente. Portas travadas vão começar a se abrir com facilidade. Chamadas inesperadas, documentos esquecidos que vão ser encontrados,
Palavras que magoaram você vão ser reparadas com atitudes que só o céu poderia ter provocado, porque hoje, por causa da ordem que saiu da boca do arcanjo Miguel, sua estação muda. O ciclo em que você só recebia não está sendo encerrado, e você vai notar nos sinais mais mínimos, no tempo que melhora, na saúde que estabiliza, no sono que volta, na paz que cresce dentro de casa. Este é o sinal. Você não precisa correr, não precisa se justificar, não precisa provar nada a ninguém. O que estou fazendo não depende de seu esforço, depende de minha palavra. E minha palavra já está em movimento. Está indo à frente, limpando o caminho, está tocando corações duros, está quebrando a resistência de quem precisava ceder e está levantando intercessores secretos por você. Há gente rezando sem saber por quem, e estão rezando por você porque eu mexo no invisível para tocar o visível. Mexi o céu para alcançá-lo, e agora estou mexendo pessoas para que te encontrem com aquilo pelo qual tanto tem orado. Pode vir como resposta financeira, pode vir como reconciliação familiar, pode vir como uma cura inesperada, mas vai vir. Enquanto me busca em silêncio, eu trabalho em segredo. Enquanto cuida dos seus, eu cuido de você. E neste exato momento, alguém está sendo acordado com uma lembrança repentina de seu nome, de sua dor, de sua história. Isso não é coincidência, é intervenção. Há anjos em rota, e o destino é sua vida. Mas preste atenção, o inimigo também sabe disso. Por isso vai tentar distrair você, tirar você da rota, fazer você parar de acreditar. Não permita isso. Fique firme. Continue escutando esta mensagem até o final, porque ainda há coisas que você precisa ouvir antes que este encontro aconteça. Se você sair agora, pode perder a orientação crucial para reconhecer o enviado. Então respire fundo e continue comigo. Eu conheço a urgência que pulsa dentro de você. Sei que tem contas para resolver, filhos para proteger, situações que parecem ter chegado ao limite. Mas eu sou o limite do impossível. Quando tudo se esgota, eu começo a operar. E neste instante, alguém está tomando decisões baseadas em algo que você fez no passado. Um gesto seu, uma palavra, uma ajuda. Agora está voltando como uma colheita inesperada. E isso está conectado com a visita que vai acontecer. Um reencontro, um reconhecimento, uma libertação. Você vai ver que nada foi em vão. Nenhum cuidado seu passou despercebido. Nenhuma lágrima que caiu na almofada foi ignorada. E ainda que você não consiga ver tudo agora, a prova vai começar com esta notícia. Prepare-se. Logo algo vai se acender dentro de você. Será como uma certeza inexplicável. Um saber interior que não veio de um livro nem de conselhos humanos, mas do próprio Espírito Santo. Ele vai te mostrar com sinais claros quando o encontro estiver a ponto de acontecer. E quando acontecer, você vai entender por que teve que esperar tanto. Porque nenhuma espera em mim é perda. Toda espera é plantação, e o fruto já está maduro. Fique neste vídeo porque ainda há revelações que vão confirmar tudo o que já está em movimento ao seu redor. Não perca o desenlace. Esta mensagem ainda está sendo escrita por mim dentro de você. Há uma razão por esta palavra ter chegado a você neste instante exato. Nada disso foi improvisado. Nem o tempo, nem a forma, nem o conteúdo. Porque há uma sincronia divina entre o que você precisa ouvir e o que o céu decidiu soltar. Agora o céu não se mexe ao acaso. Quando o arcanjo Miguel recebe uma ordem, há uma urgência nos céus que ecoa no natural. E hoje essa urgência está batendo à porta do seu coração. Antes de continuar, escreva nos comentários: estou protegida pela luz dos anjos e nenhum mal me alcança. Isso vai selar sua energia com a força divina e impedir que qualquer sombra se aproxime. Agora, siga comigo nesta jornada de transformação. Há algo sendo conectado entre o espiritual e o terreno. E você está no centro disso tudo. Aquela inquietação que andou sentindo ultimamente não é bagunça emocional. É seu espírito tentando entender os sinais que já começam a chegar em sua direção. Nota mudanças pequenas ao seu redor, pessoas que voltaram a te procurar, situações que pareciam travadas e começaram a se mover, ainda que devagar. Nada disso é acaso. É indicativo de que um reencontro, uma conexão, uma mensagem importante está prestes a se materializar e será o grande divisor de água de sua vida. Há feridas que ainda estão abertas,
e eu reconheço a origem de cada uma. Às vezes é suficiente o nome de uma pessoa ou o lembraço de um momento não resolvido para você sentir o peito apertar. Estou tocando essas áreas também, porque aquilo que vai te encontrar não traz somente a resposta visível, mas também a cura emocional. Não será apenas uma notícia positiva, será um sinal de transformação interior, como se o tempo começasse a devolver o que havia se perdido. E isso vai trazer paz como há muito tempo não sentia. Você dedicou a vida a cuidar de tudo e de todos, mesmo quando ninguém nota. Carrega nas costas o peso de manter a casa funcionando, a mesa coberta de comida, o coração dos seus protegido. E no meio de toda essa responsabilidade, às vezes você se esquece que também merece ser cuidado. Por isso eu determinei que alguém te descubra, porque você precisa ser visto, ser escutado, ser reconhecido. Precisa compreender que seu trabalho não passa batido, e este reconhecimento está chegando com propósito celestial. Recordo quando pediu ajuda em silêncio, com palavras que apenas eu ouvi. E embora o tempo tenha avançado e nada tenha mudado visivelmente, eu estava preparando o cenário. A revelação que chega será prova de que não houve desatenção. Cada segundo de espera foi investimento, e agora a colheita tem início. Verá portas se abrirem como se estivessem apenas esperando sua chegada, porque o período de escassez foi vencido pela consistência de sua perseverança. A pessoa que estou enviando não vem apenas com intenções sinceras, vem com orientações bem definidas, vem com algo que vai abrir novos horizontes, desbloquear caminhos esquecidos, curará feridas que acreditava permanentes. Essa pessoa não vai compreender completamente o que está realizando porque está sendo usada, mas você vai perceber que ali há algo divino. Vai reconhecer a mão do céu atrás daquele gesto, daquela fala, daquele presente, porque eu, o Pai, estou orquestrando tudo com uma precisão minuciosa. Você foi alvo de olhares pesados, de comparações cruéis, de condenações silenciosas e mesmo sem retrucir, carrega essas dores guardadas no peito. Não te fiz para ser lembrado como um peso na vida de ninguém. Por isso estou mexendo as peças, para que seja visto de novo com honra. O reencontro que preparei será como um reconhecimento público ou privado, mas repleto de autenticidade. E aquilo que parecia extinto será relembrável com admiração, porque eu decido o valor de cada filho meu. A ansiedade que tem roubado seu repouso será trocada por um alívio indescritível. Você vai notar isso nos próximos períodos. Há uma mudança acontecendo ao seu redor. Estou finalizando ciclos com sensatez e abrindo outros com bênção. E esse processo tem um nome. É libertação. Libertação de ideias que paralisavam, de lembranças que mantinham preso ao passado. Libertação até mesmo de gente que te limitava sem que percebesse. Quando o mensageiro chegar, será como abrir a janela de um quarto que permanecia na escuridão. Muitos te olham e veem apenas o que não tem. Eu vejo o que sobra. Sobra de compaixão, de determinação, de honra, de dedicação. E por isso você é digno de receber o que chega, não por ter suplicado, mas por ter permanecido. Porque mesmo quando tudo parecia sem sentido, decidiu confiar. Mesmo sem plateia, continuou agindo com correção, com generosidade, com lealdade. E quem planta com honestidade, recolhe com louvor. O arcanjo Miguel se mexe agora por causa dessa consistência invisível que mantém, mesmo exausto. Talvez não compreenda o quanto tem sido exemplo para as pessoas próximas. Mesmo nos seus instantes de maior fragilidade, há quem te observe e se inspire em sua confiança. Este reencontro que se aproxima também será um jeito de eu demonstrar a essas pessoas que vale a pena se entregar a mim. Será sua resposta, será seu testemunho vivo. A revelação que te alcançará derrubará a dúvida que outros carregavam sobre seu trajeto. E a partir dela, inúmeras pessoas recuperarão a certeza de que ainda existe justiça divina neste universo. Confio no programa de Deus. Declare isso agora com convicção, ainda sem enxergar, porque está registrado. Porque conheço os planos que tenho para você, fala o Senhor, planos de harmonia, e não de maldade para dar-lhe um porvir e uma confiança. Jeremias 29:11. Essa fé está viva em você. Mesmo que tentem abafá-la, ela renasce. Mesmo que se sinta sozinho no silêncio, ela te acompanha. E é essa fé que agora está recebendo resposta.
O que foi prometido ainda não desapareceu. Está apenas se amadurecendo para vir completo. Notará transformações no clima de sua moradia. Algo parecerá mais leve. Os diálogos terão mais harmonia. O clima tenso começará a dar espaço para a tranquilidade, porque quando uma ordem divina é liberada, tudo ao seu entorno se reorganiza. O que antes era desordem, agora é preparação. O espaço onde reside será o lugar de milagres descomplicados, mas transformadores. E quando o mensageiro chegar, compreenderá que foi a proteção de Deus em cada detalhe. Ele estava ajustando tudo para que recebesse da maneira correta. Conheço que em diversos momentos pensou em desistir, não pela falta de fé, mas pelo cansaço. O tipo de fadiga que o corpo sente, mas que começa na alma, essa exaustão que vem de lutar tanto sem ver resultados. Mas ouça com cuidado. É quando está a ponto de parar que eu começo a agir com mais intensidade. Chegou ao limite para entender que não depende de você, porque agora é minha força que entra em cena e se manifestará de forma tangível, com toque, com voz, com presença. O encontro que está próximo será tão exato, tão certeiro, que não terá dúvidas. Será como se eu falasse diretamente por meio de alguém. Agora escreva nos comentários. Eu ativo meu escudo de proteção divina agora. Essa afirmação sela sua coragem, sua confiança e seu renascimento emocional. Continuando a mensagem, haverá frases que apenas você e eu sabemos. Haverá sinais que somente você compreenderá, porque não quero apenas surpreender, quero que saiba que sou eu, que nunca estive distante, que sempre estive cuidando dos seus trajetos, de seus objetivos, e esse cuidado se tornará perceptível, real, incontestável. Há garantias antigas, a ponto de florescer de novo, situações que deixou de lado, não por desconfiança, mas por carência de espaço, de oportunidade, de ajuda. Estou respirando sobre elas de novo, porque o que é promessado não caduca. O que é palavra permanece funcionando, mesmo quando fica esquecido. Eu, o Senhor, não esqueço. E aquilo que te alcançará não é apenas uma bênção, é um lembrete do céu de que há hora para tudo. E chegou a hora de voltar a acreditar, de voltar a imaginar, de voltar a edificar. As pessoas que riram da sua espera ficarão em silêncio diante do que farei, porque a graça que virá não será para mostrar, mas será impossível de esconder. Será como um aroma no ar, como um brilho na fisionomia, como leveza no tom de voz. O tipo de coisa que não se descreve, mas se reconhece, porque aquilo que vem do céu carrega genuinidade. E você que foi desacreditado, será honrado. Você que foi deixado de lado, será relembrado, não como dantes, mas com admiração, com função. Já passou por períodos tão áridos que aprendeu a ficar satisfeito com migalhas. Mas eu não sou um senhor de ausência. Sou um Deus de excesso. E é por isso que estou mandando algo que não vem incompleto. Não é um alívio temporário. É transformação duradoura. O reencontro que virá trará uma decisão, uma aprovação, uma mudança. Será reposicionado e compreenderá que o espaço que parecia desperdiçado era, na verdade, a terra sendo nutrida para agora, para este segundo exato. Embora tenha perdido seres queridos durante o processo, entenda, nenhum afeto autêntico foi desperdiçado, e aquilo que foi tirado não será desconsiderado, mas resgatado. O que vem traz conforto também, não o tipo de conforto que tenta anular o que ocorreu, mas o que ajuda a prosseguir com dignidade apesar das feridas. O toque divino que está chegando não vem apenas para reconstruir, mas para fortalecer. E com este reforço, compreenderá que é viável rir de novo. Com verdade vai sentir vontade de organizar coisas que estavam adormecidas. Começará a ter visões que darão orientação. Tudo isso é preparo porque o que virá demanda espaço. Espaço corporal, emocional e espiritual. E estou dando tempo para isso, porque aquilo que chegarão não será diminuto. Será algo que pedirá posturas novas, ritmo novo, perspectiva renovada. E tudo isso começa com um movimento. Continuar tendo confiança que eu estou ativo. O recado que te encontrou neste instante não é o desfecho, é o início. É o despertar de algo muito maior. O testemunho de que o céu não desconsidera caminhos
de que a oração tem resposta, de que a proteção celestial não fracassa, tem sido relembrado. E isso transforma tudo. Que quando eu lembro, eu visito, e quando eu visito, eu regenero. E aquilo que parecia paralisado será subitamente movido com energia, com ternura, com clemência. Há ainda muito a revelar. Há ainda pontos a tocar. O céu não finalizou. Eu ainda estou comunicando. Este movimento imperceptível que começa a se manifestar ao seu redor é porção de algo bem maior do que consegue assimilar no presente. É como se o tempo estivesse sendo flexionado para acomodá-lo dentro de uma promessa que parecia excessivamente remota. Tudo que parecia disperso, indefinido ou incompleto, neste momento começa a ser costurado com detalhe. O arcanjo Miguel não se mexe sem instrução, e aquilo que ele está realizando é colocar em seu caminho quem carrega a chave fundamental para este capítulo novo. Quando eu digo que estou mandando alguém, não estou falando apenas de um rosto ou de um nome, estou falando de uma tarefa. A gente que leva respostas dentro de si sem compreender. E essa que eu levantei para te encontrar carrega mais que palavras, carrega ligações, acesos, portais, desvelamentos. Vai sentir no coração que aquele instante foi estruturado com detalhes para você. E quando suceda, até quem não interpreta o espiritual se dará conta de que ali havia algo consagrado. Merece receber, não por valor humano, mas por honra interior. Muitas coisas que fez foram encobertas, imperceptíveis, muitas ocasiões até esquecidas por quem se beneficiou. Porém eu não esqueço. Estive com você cada vez que se recolocou ainda machucado, cada noite que se deitou com o coração carregado, e mesmo assim se ergueu para servir, colaborar, zelar. Agora é o instante de colher, e a colheita não virá de onde pensa, virá de onde eu escolhi. E o espaço onde há submissão também é o espaço da surpresa. No começo parecerá ínfimo, um gesto elementar, um recado, um reencontro. Porém ali haverá uma potência espiritual tão imensa que seu interior reconhecerá o toque do infinito. Gosto de agir com singeleza, porque a singeleza expõe grandiosidade. E se essa mensagem ressoou com você até aqui, e quiser sustentar para que chegue a mais pessoas que também estão na beira do abismo, clique em "Valeu demais". Esse movimento pequenino suporta manter viva essa vocação de trazer luz a quem já perdeu a esperança. Aquele café, aquele passeio, aquela ligação esquecida serão plataformas para libertar algo que estava contido. E quando ocorra, recordará este minuto. Compreenderá que nada estava parado, apenas estava sendo arranjado. Certas dores podem se reabrir nos próximos períodos, e não será por coincidência. Estou trazendo à superfície aquilo que necessita ser restaurado de forma permanente. O mensageiro que está chegando também terá a responsabilidade de ser solução para aquilo que ainda dói. Não com discursos, mas com companhia, com comportamento, com sensibilidade. Verá que há regeneração também na atenção, no acolhimento, no silêncio respeitado. E isso será tão restaurador que compreenderá que esteve aguardando este instante durante muitos períodos. Não será mais tratado como alguém desconsiderado. Aqueles que o menosprezaram, que o colocaram em segundo lugar, verão aquilo que farei quando exalto quem permanece firme em mim. E essa exaltação não será para expor, mas para honra, para resgatar sua própria identidade, para remover a etiqueta falsa que tentaram lhe colar. Porque quando envio alguém com objetivo, também destruo os altares da falsidade, e aquilo que for real prevalecerá, inclusive sobre seu nome. Tenho afã, porém minha afã é perfeita, porque não me adianto nem me atraso. O que virá necessita de você atento. Por isso guarde seu espaço, guarde sua mente, guarde seu ser. Não consinta que pequenas irritações desviem o foco daquilo que estou prestes a executar. Não se disperse com o barulho. Mantenha os olhos na tranquilidade, porque este reencontro será como uma abertura, e se estiver plenamente presente, será impossível não notar que ali começa algo inovador. Há promessas antigas que guardou porque acreditava que o tempo passou. Eu, no entanto, não tenho limite de prazo para aquilo que prometo. O que afirmei permanece em movimento, mesmo que tenha se esquecido. A pessoa que virá transportará em si a comunicação que faltava. Será como uma ressonância daquilo que já estava guardado em seu interior.
E quando escutar, seu coração vibrará, não de susto, mas de convicção. Será como se uma peça voltasse ao seu local e finalmente conseguisse ver o cenário inteiro. Sempre se importou mais com outros do que com você mesmo. Sempre foi o final a comer, o final a descansar, o primeiro a dar a mão. Por isso diversos te confundiram com alguém demasiadamente capaz de não necessitar atendimento. Contudo, eu te observo, compreendo aonde dói, e neste momento estou mandando alívio. Alguém que venha não apenas com bens, mas com sensibilidade, com possibilidade de te enxergar além da imagem. E este encontro não será breve. Será o começo de algo permanente, transformador. Se sentiu vontade de se desabar nos últimos períodos, mesmo sem razão aparente, é porque seu interior está em sintonia com o que se aproxima. Estou preparando seu interior para suportar a alegria que virá, porque há dores que já se habituou a sentir, porém há alegrias que ainda não aprendeu a suportar. E desejo que esteja completo para receber com respeito, com gratidão, com bravura, porque aquilo que virá não será insignificante, e você será um dos que afirmará: até aqui me ajudou o Senhor. Sinto que a iluminação de Deus me guia. Fale isto em tom alto agora, porque é realidade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar, junto a fontes de repouso me conduz. Salmo 23, 1, 2. Esta orientação que está se revelando não é racional, é espiritual. E quando entregas a condução ao pastor, o trilho se alinha, o inusitado transforma em bênção, e até as ausências ganham propósito, porque ele conhece os trilhos que seus pés ainda não percorreram, e o superior deles está justamente à frente. As pessoas que cruzem seu trajeto nos próximos períodos serão como exames. Umas virão para te afastar, outras para ratificar. Peça discernimento, porque o mandado que selecionei será discreto, porém portará uma autenticidade tão evidente que será impossível ignorar. Não precisará forçar coisa alguma. As uniões corretas circulam, e este reencontro virá com ternura, com serenidade, com aquela percepção de era exatamente isto que aguardava, e nem sequer compreendi. Mantenha essa serenidade, porque será a rubrica de minha companhia. Vou criar espaço onde parecia não haver via. Assuntos que estavam congelados descongelarão. Corações que estavam enrijecidos começarão a flexibilizar. Frases que foram proferidas com dor agora serão remendadas com perdão. Estou mudando o tom das discussões. Estou refazendo histórias. Não será como antes, será melhor, porque agora a evolução, a entendimento, a cura. E toda a cura que inicio, eu finalizo. Não deixo processos incompletos. Descansará diferente. Se erguera com ideias inéditas, com a disposição que parecia ter desaparecido. E tudo isto é consequência da proximidade daquilo que já liberei. O arcanjo Miguel não falta em sua missão, e enquanto ele mexe o céu, eu mobilizo seu interior. Te preparo para compreender, porque o maior avanço que consegue vivenciar não é simplesmente receber algo inédito, mas ser alguém inédito perante aquilo que obtém. E isso é aquilo que estou realizando, moldando sua sensibilidade para que nunca mais questione de minha fidelidade. Houve instantes em que acreditou que ninguém percebia como era penoso continuar sorridendo. O carregamento emocional era imperceptível, porém concretamente existe. Observei e por isso neste momento estou liberando alívio. E se você sentiu que essa mensagem te tocou de maneira profunda, lembre-se, suportar essa missão também é um gesto de compaixão. Se sentir no coração, clique em "Valeu demais", para que mais pessoas recebam palavras que libertam, acolhem e despertam. A resposta que aguarda pode até vir de quem menos esperava, mas isso faz porção do propósito. Não sigo os caminhos que preferiria, utilizo aqueles que jamais ponderaria, porque desse modo revelou a imensidão de minha força. Olhará para o instrumento que selecionei e se admirará com a precisão, porque até sem saber, aquela pessoa foi moldada para este instante. E quando fale, sentirá que não está solitário, que o céu te visitou, que a mudança começou de dentro para fora. Este reencontro será como o agado em terra árida. Compreenderá o quanto estava sedento por algo genuíno, por alguém que não venha com precipitação, com interesses, com superficialidade. E finalmente alguém chegará com receptividade, com presença, com afeto. Isso não é fortuna.
É clemência. É palavra cumprida. É proteção que preparei para uma estação em que imaginava que já não haveria mais restauração, mas haverá, porque a hora da visitação desembarcou e nada será idêntico ao anterior. Eu ainda estou aqui, continuo comunicando. Está a ponto de viver algo que já não depende do que você consegue fazer, mas daquilo que já realizei em silêncio. Quando tudo pareça quieto ao seu redor e o universo não repare aquilo que está sucedendo, será naquele instante quando sentirá com maior intensidade a aparição daquilo que organizei. Porque a companhia que virá te visitar não chega com alvoroço, mas com unção, e aquilo que portará não será apenas solução para a sua vida. Será impulso para inúmeros que ainda caminham na sombra, observando seu paradigma silenciosamente. Múltiplas pessoas deixaram de esperar. Múltiplas escolheram atalhos, porém, você mesmo entre questionamentos e períodos complexos, deliberou manter-se, e quem se mantém é observado, é relembrado, é revigorado. Agora vejo o resultado de sua lealdade. A pessoa que virá ao seu encontro carregará em si o reflexo de minha fidelidade, não apenas com discursos bem articulados, porém com ações que transformam, que levantam, que validam que vale a pena se entregar, mesmo quando tudo parece sem controle. A resolução que chegará não somente te trará consolação, traz direcionamento, porque há deliberações substanciais que precisam ser feitas. Há situações que não conseguem permanecer no compasso da dúvida. O mensageiro que virá até ti foi encarregado de se comunicar com certeza, e quando a conversa aconteça, entenderá que aquilo que parecia indescritível agora está nítido, como se o obstáculo que cobria seus olhos fosse removido com suavidade. A lucidez será tão intensa que terá tranquilidade mesmo antes de agir. Te formatei em sigilo, te refinei na obscuridade, e neste momento estou preparado para desvendar o alvo que antes parecia demasiadamente remoto. Por isso, não te assustes se aquilo que suceda pareça demasiado significativo para a profundidade de sua trajetória, porque costumo utilizar inícios diminutos para fins monumentais, e quem te encontrar será a abertura que destranca o espaço aonde sua história inédita tem origem. E ao ingressar naquele portal te sentirás integral, porque o ciclo da incompletude está finalizando. Notará a atribuição nos aspectos, o tom da fala que acalma, o movimento que honra, a escolha dos vocábulos que não magoam, que não acusa, que não demanda. Aquela pessoa chegará como um espelho da ternura que esteve solicitando durante tanto tempo. Será como se eu mesmo falasse por intermédio dela. Não foi ignorado e essa percepção o libertará de cicatrizes de desinteresse, de marcas deixadas por juramentos descumpridos. Te reconectará com o sentimento do que previamente apenas denominava sobrevivência. Estou transformando tudo em inédito, não reiterado, não apenas reparado, mas inédito, porque chegou em um ponto aonde já não se conseguia remendar o antigo. Era imprescindível iniciar algo que não se baseasse no antigo para se sustentar. Por isso, a pessoa que virá não carregará os padrões pretéritos. Virá com livreza, com libertação, com admiração por sua história, porém sem transportar seus pesos. E ao olhar em seus olhos, compreenderá que é viável recomeçar sem terror, com convicção, com função. Há questões que jamais se atreveu a fazer porque sentia que a reação seria muito difícil. Porém, a companhia que está chegando terá o privilégio de responder sem que necessite indagar. Transportará alívio aonde havia um aperto, elucidação aonde havia indefinição. Não será alguém que domina tudo, mas alguém que transporta aquilo que necessita, porque eu próprio tenho depositado dentro daquela pessoa as palavras, os comportamentos e a sensibilidade que dariam forma àquilo que seu ser tanto tem esperado. E isso será regeneração. Ainda recordará o dia em que tudo começou a se transformar, não com pompa, porém com aquela sensação suave de que alguma coisa ultimamente se encaixou. Recordará o segundo em que identificou que aquela visita, aquela interlocução, aquela expressão carregavam algo mais profundo que simples desejar humano, e sentirá que não se trata de mérito. Trata-se de ternura, trata-se de ser encontrado mesmo quando já não se esperava mais. E ali seu ser se desabrirá novamente para confiar naquilo que um dia quase desistiu.
Acredito que Deus continua me orientando. Se essa é sua convicção, pronuncia neste instante e se lembre. Os trajetos de um indivíduo leal são validados pelo Senhor, e Ele aprecia de seu trajeto. Salmos 37, 23. Nenhuma coisa daquilo que viveu esteve além da rota, nem os desvios, nem as dilações, nem as privações. Tudo foi consumido pelo propósito superior, e agora os trajetos são mais resolutos, porque aquilo que chega não vem para examinar sua convicção, vem para ratificar aquilo que seu coração já sabe, porém ainda receita confiar. Perceberá que o medo começa a desaparecer, o medo de ser lesado novamente, o medo de se disponibilizar e não ser compreendido, o medo de se confiar e ser magoado. Tudo isso começará a liberar espaço para um ânimo suave, porém sólido, porque a companhia que o encontrará não solicitará provas. Chegará com convivência, com persistência, e a persistência é a medicação para as feridas da solidão. Cada período sentirá o alicerce se solidificar, e aquilo que antes lhe fazia osciliar, agora será sua base de avanço. Há bênçãos que demoram, não porque o céu tenha ignorado, porém porque seu coração ainda não estava preparado para conviver com tudo que trazeriam consigo. E presentemente, porque desenvolveu, conquistou maturidade e suportou o repouso, está sendo autorizado para obter sem perder o equilíbrio. A notícia que o encontrará virá com informações que exigirão atitude. Porém já o moldei, já o fortaleci e quando chegar a hora não fugirá. Confrontará, sustentará, viverá plenamente aquilo que previamente apenas imaginava. Voltará a visualizar com particularidades. Começará a imaginar coisas que já havia enterrado, projetos, iniciativas, ligações. E isso não será uma ilusão, será um salvamento, porque estou reativando territórios que estavam inertes, e aquilo que antes parecia irrealizável, neste momento será um programa concreto. Aquela pessoa que virá te procurar te oferecerá esperança, estrutura, talvez até uma participação, e perceberá que há desejos que apenas necessitam de um impulso apropriado para desabrochar. E estou dando esse impulso com refinamento, porém com determinação. Aquela inquietação interior que transporta não é incômodo, é notificação. Seu ser já sabe que algo está a ponto de desembarcar. É como o odor da chuva antes que caia a inicial gota. Sente que o cenário se alterou, que a hora se aproxima e esse entendimento é um presenteado. Cuide-o, alimente-o, não questione ele, porque fará notar o valor daquilo que virá. E quando chegar a notícia saberá de que eu estava carente e não compreendia. E assim a tranquilidade ocupará o local aonde estava a precipitação. Voltará a reaprender a repousar, não somente no sentido corpóreo, mas na essência porque por um longo período existiu em postura de vigilância, invariavelmente aguardando a subsequente frustração, a subsequente desilusão, a subsequente queda. Contudo, neste novo espaço aquela pressão se evaporará com o toque suave da companhia apropriada. E naquele cenário teu corpo e teu pensamento reconhecerão. É proteção ficar, é proteção se entregar, é proteção diminuir a vigilância. E nesse espaço tua natureza respirará de novo com libertação, com força, com identidade ressurgida. Tudo aquilo que foi enunciado contrário a você será nulificado pela demonstração daquilo que executarei. Porque quando a verdade se manifesta, não demanda defesa, simplesmente resplende. E a visita que receberá carregará aquele brilho. Será como um farol luminoso na margem do oceano. Te orientará, que permanece direção, permanece refúgio, permanece lógica, não está navegando sem rumo. E aquilo que parecia ser o fechamento neste momento, se mostrará como um começo de uma perspectiva renovada, de um período inédito, de uma jornada que ultimamente tem lógica. Tem-se condenado por se confiar em pessoas inadequadas. Tem-se censurado por não ter compreendido antecipadamente, porém presentemente estou lhe comunicando a olhar sem terror, a discernir sem condenação, porque aquilo que virá será distinto, quebrará configurações, quebrará comparações, e ali observará que não fracassou, apenas confiou antes da oportunidade correta. Presentemente é o tempo preciso com a pessoa certa, no espaço preciso,
E isso fará que até suas memoráveis comecem a ganhar nova coloração, porque a brilho que chega possui potência até para restaurar o pretérito. A expressão que virá será ouvida de dentro para fora, embora pronunciada por um rosto de fora. Tocará seu interior com impressão, e isso se sucederá porque o céu está utilizando humanidade, se está tornando corpóreo nos comportamentos humanos, se está desvelando nos pormenores que os olhos naturais não conseguem visualizar. Porém, teus órgãos espirituais estarão vigilantes, e quando aquele reencontro se concretizar, saberá que ali não desembarca, ali desembarca. Desembarca uma estação inédita, uma perspectiva inédita sobre a vida, uma oportunidade inédita de vivenciar com honestidade. Aqueles que determinaram que imaginava demasiadamente alto verão, que na verdade visualizava em consonância com o céu. Aquilo que está chegando te permitirá executar situações que pareciam de fora de sua verdade. Porém, eu não trabalho com o possível. Eu sou o Deus que converte o improvável em testemunho. E aquilo que está chegando será tão específico que até que duvidaram serão tocados. Porque quando eu me mexo ninguém consegue negar. E serás confirmação viva de que nenhuma coisa é conclusão, até que eu declare, presentemente desembarca. Este instante que está vivenciando é mais que um preparo. É a antessala do feito, o suspiro anterior ao assoprinho, o repouso antes do toque. E quando o toque chegar, tudo se modificará, não com barulho, porém com verdade, com intensidade, com companhia. Agora sou convocado a desmentir mentiras que foram semeadas contra mim. Escreva nos comentários. A luz que me guia é mais forte do que qualquer escuridão. Essa afirmação sela sua força, sua coragem e sua transformação divina. E aquela presença não virá apenas para permanecer um espaço. Virá para caminhar contigo, para alongar o trajeto, para revelar que é possível permanecer com livreza, inclusive após tanto carregamento, porque sou o Deus que restaura e direciona. Não serás mais delineado por aquilo que perdeu, porém por aquilo que estou recebendo. E aquilo que está chegando não é resultado do acaso, é cumprimento da promessa. É resposta àquilo que foi semeado com fé, inclusive em terreno árido. E aquela semeadura neste momento floresce. Floresce na aparência de gente, na aparência de informações, na aparência de contato. E quando se concretize, reconhecerás: foi o Senhor quem fez isto, e é esplêndido a meus olhos, porque a surpresa do céu não tem explicação. Tem desvelamento e vai vivenciar isso. Aquilo que te espera à frente não é uma singela melhoria de cenário, porém a materialização de tudo aquilo que foi cultivado nos bastidores de sua fé. Durante muitos períodos andou com esperanças abafadas por notícias desafiadoras, por rotinas pesadas, por períodos em que o ar parecia se perder no centro da obrigação de avançar. Porém agora a presença que está em trajeto vem a quebrar aquele ciclo e não desembarca apenas para mitigar dores. Transporta a vocação de fazer seu coração palpitar com amplitude pela primeira vez em inúmero tempo. É como se tudo estivesse sendo encaixado silenciosamente, fragmento por fragmento, com uma inteligência que não enxergava, porém que invariavelmente o guiou. Enquanto realizava o realizável com o que tinha, o céu organizava o inviável com aquilo que nem sequer intuía. E presentemente, como em um sopro exato, o inusitado se tornará tangível. Aquele reencontro, aquela notícia, aquela presença que chegará em seu poder, não virá com indefinição ou incertezas, porém com transparência e tranquilidade. Reconhecerá a orientação como quem reencontra um porto desaparecido. Inclusive no centro da pressa, no meio de responsabilidades que ninguém observa, há algo em você que nunca se extinguiu, uma força envergonhada, uma esperança que persistiu a toda coisa. Eu reconheço aquela faísca. Foi com ela que ultrapassou períodos de ambiguidade, petições sem respostas, semblantes indiferentes. Presentemente chegou a hora de ser encontrado por alguém que enxergue aquela chama e não a tema, que identifique seu valor sem que necessite se esclarecer. E quando tal desembarcar, tua alma compreenderá que custou qualquer pé. Estou alinhando tudo com rigor. Nada será por coincidência. A discussão que pareça imediata será resposta. O reencontro que pareça fortuito será reconexão celestial. Eu me ativo aonde os órgãos não veem.
E aquele que carrega a notícia que transmutará sua trajetória já está sendo conduzido. Não sabe precisamente o que vem a fazer, porém sente o impulso. Sente que necessita ir. Sente que necessita falar algo. E quando chegar até você, cada expressão será como uma chave, destravando períodos de espera. Não te apresses, não tentes dominar. Sua fração foi realizada com lealdade. Presentemente é tempo de acreditar na recolha, porque eu próprio semeei as sementes que depositou em lágrimas. Me certificar de que não se putrefizessem na terra, e mesmo que demorassem em germinar, se fortaleceram. E aquilo que vai florescer presentemente é diverso, é desenvolvido, é firme, porque não nasce da pressa, porém da palavra. E aquele que desembarque até você carregará não apenas informações satisfatórias, mas a validação de que tua existência está no núcleo de minha vontade. Há indivíduos que se distanciaram, não por maldade, porém porque não compreendiam aquilo que carregava. E está correto. Nem todos estão capacitados para andar contigo em todas as estações, porém presentemente estou transferindo indivíduos que não somente permanecerão, adicionarão, que não vão absorver teu dinamismo, porém participarão da jornada. Aquela pessoa que se aproxima não virá para ocupar vácuos, virá para valorizar aquilo que guardou, inclusive sem reconhecimento, porque aquilo que manteve em silêncio neste momento será festejado. Perceberás um ritmo inédito se apoderando de teus períodos. O fardo da precipitação renderá espaço à condução. O pavor do instantâneo será substituído pela fé no caminhada. E tudo isso iniciará com um reencontro elementar, uma troca que alterará tua impressão, uma atitude que fará respirar profundamente e considerar. Era isto, necessitava disto. E naquela fração perceberá que o céu responde da maneira que cura, nem constantemente da forma que desejamos, porém constantemente no tempo que precisamos. Confio no propósito de Deus. Declare isto em voz audível, nem que a lógica enuncie o inverso, porque está registrado. Deus é nosso refúgio e fortaleza, apoio bem apresentado na tribulação. Salmos 46:1. Ele não apenas permanece acessível, ele se revela. E aquela revelação vem na aparência de indicadores, de frases que fazem eco no ser, de reencontros que quebram configurações antiquadas. Esteja pronto. O inesperado virá como bálsamo, e quando menos aguardar, estará vivendo algo que parecia demasiado longe para ser concretude. Alguns que te avaliaram de longe duvidando de tua fé, verão com seus próprios sensores que teu repouso constantemente foi estratégia, não fragilidade, que tua espera foi repleta de bravura, não de inércia. E quando a solução desembarcar, não será somente tua, será testemunho. E para finalizar esta jornada de revelação, quero te convidar para fazer porção da nossa comunidade de luz. Divida nos comentários sua história, como esta mensagem tocou seu ser. Nós somos uma família espiritual onde cada testemunho fortifica outros que também anseiam por transformação. Sua voz importa, seu trajeto importa, e compartilhá-lo é um gesto sagrado que multiplica a esperança.